Trago a minha saudação, meus queridos e amados irmãos e amigos que são nossos companheiros, nossos ajudadores lá no canal Missionário Missão e Ação, os irmãos que já são inscritos e aqueles que ainda não são inscritos, mas que se inscrevam e nos ajudem a divulgar esse trabalho de missões, levarmos adiante a palavra do Senhor através da mensagem de pregação, palavra de aconselhamento. Então que os irmãos orem por nós e nos ajudem. Então eu trago a minha saudação na paz do Senhor Jesus Cristo neste momento. E eu tenho a alegria de voltar mais uma vez para poder gravar mais um vídeo de uma mensagem da palavra de Deus para o seu coração, para a sua alma, para que nós possamos juntos compartilharmos as bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa vida e vai derramar sobre a sua vida, que tem se inscrito no canal, você que assiste os nossos vídeos e compartilha o nosso trabalho. Deus vai ricamente abençoar a sua vida também. Assim como eu sou abençoado, Deus vai abençoar a sua pessoa também. Então nós vamos ler uma palavra de Deus, se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 e versículo 2, uma mensagem curta, mais rápida, mas uma mensagem profunda, que vem falando profundamente sobre o nosso coração. Então, capítulo 8 de Romanos, versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Vamos reler o capítulo 2 novamente. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém. Então nós temos aqui, meus queridos e amados irmãos, vemos o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Romano, aconselhando, orientando, e Paulo sempre tinha esta alegria, este prazer de ensinar os irmãos, de orientar os irmãos, de ajudar os irmãos a fortalecer-se na fé que há em Cristo Jesus, seu filho, o Filho de Deus. Então Paulo disse: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aquele que serve a Deus, aquela pessoa que é fiel, aquela pessoa que é temente a Deus, que procura agradar a Deus, procura viver uma vida honesta e piamente em Cristo Jesus, não sofrerá mais condenação eterna, porque não anda segundo a carne, mas anda segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Então, meu amado, meu querido irmão, meu querido amigo, meu amado amigos que estão nos ouvindo neste momento, que nos acompanhem. Então, para nós que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador amado, nenhuma condenação há, diz o apóstolo Paulo, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando, irmãos queridos, nós abandonamos os anseios, os desejos, as vontades, os apetites carnais e vivemos a vontade, o querer, o agir do Espírito Santo de Deus, nenhuma condenação há para nós, porque Cristo Jesus já morreu na cruz do Calvário, levou sobre si os nossos pecados, as nossas condenações, aquilo que nós prejudicava, Jesus levou sobre si ali na cruz do Calvário. Então, viva em Cristo Jesus, se você tem a convicção, se você tem a certeza que você está em Cristo Jesus, não há condenação para você, porque Jesus já levou sobre si os nossos pecados ali na cruz do Calvário, que não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito de Cristo Jesus. Então, nós que guardamos a palavra de Deus, vivemos a palavra de Deus, vamos procurar andar nessa santidade, que é guardar a palavra de Deus, andar no temor do Senhor. Sabemos que estamos livres da condenação eterna, mas para aqueles que não têm Jesus, para aqueles que não andam em Cristo, aqueles que não vivem uma vida piamente em Cristo, servindo a Jesus de coração, de alma, em santo temor, eles poderão sofrer o dano da condenação eterna. Mas ainda há um tempo, ainda há uma oportunidade para você que não conseguiu ainda andar com a sua vida segundo a vontade de Deus,
a sua vida segundo o Espírito de Deus, a vontade do Espírito Santo de Deus, ainda há uma oportunidade. Jesus está te dando uma oportunidade, Jesus está te dando um tempo para que você tome uma posição e venha reconciliar a sua vida em Cristo Jesus. Mas não ande segundo a carne, mas ande segundo a vontade de Deus no Espírito Santo, e você será livre da condenação, porque só não sofrerá condenação aqueles que andam segundo o Espírito de Cristo Jesus e não segundo a vontade da carne. Porque, irmãos queridos, a carne, aleluia, sempre pretende, a carne sempre pensa em nos levar para o caminho errado, a nos levar a praticar coisas que desagradam a Deus, coisas que nos afastam da presença de Deus, que é o pecado. O profeta Isaías diz: quem nos separará do amor de Deus, senão os nossos próprios pecados? Então, por que nossos pecados nos separam de Deus? É porque nós não estamos vivendo segundo o Espírito de Deus, mas segundo a vontade da carne. Então, se você está vivendo segundo a vontade da carne, você está correndo um grande risco de sofrer a condenação eterna. Mas viva segundo o Espírito de Deus e será livre do espírito da morte, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia, que coisa linda é nós ter a convicção, é nós termos a certeza que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que é a palavra de Deus, que é a palavra que Deus nos enviou através de Jesus, é que nos livra da condenação, do pecado e da morte. Se nós vivemos a palavra de Deus, ela nos livra da lei do pecado, ela nos liberta, aleluia, né? A palavra de Deus nos liberta da condenação do pecado e também da morte espiritual. Então, irmãos queridos, vamos procurar andar segundo a lei do Espírito de vida que há em Cristo Jesus, viver a palavra de Deus, viver em comunhão com Deus, viver em comunhão com o nosso semelhante, com nossos irmãos, com nossos amigos, porque aquele que ama o próximo ama a si mesmo. Então viva uma vida de comunhão com o teu próximo, viva a lei do Espírito de vida que há em Cristo Jesus, a obediência a Deus, o temor a Deus. Este é a lei do Espírito de vida que há em Cristo Jesus, o temor a Deus e a obediência à palavra do Senhor, a santidade sem a qual ninguém verá Deus. Então, irmãos, para nós ver Deus e andarmos em santidade, precisamos guardar a lei de vida que há em Cristo Jesus, que é a palavra de Deus, guardar no nosso coração, porque ela nos livra da lei do pecado. Se nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, ela não deixa nós pecar, ela não deixa nós voltar para o sentimento da carne, não, mas ela nos segura no sentimento do Espírito de adorar e louvar a Deus, e assim nós estamos livres da lei do pecado e da lei da morte eterna e da separação de Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que crerem em Cristo, aqueles que aceitar Jesus como Salvador, eles estão livres da condenação da morte eterna sem Deus, aleluia, porque o Espírito de vida em Cristo Jesus, a palavra de Cristo Jesus, a palavra de Deus que Jesus pregou na face da terra, ela nos livra da lei do pecado, ela nos liberta daquilo que nos separa de Deus, que é o pecado. O nosso pecado nos faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas viva a lei de Cristo, ande na lei de Cristo, ame a lei de Cristo, guarde a lei de Cristo, que é a palavra de Deus, que ela te livrará do pecado e da morte e da separação eterna de Deus. Então, meus irmãos, é tempo, é hora, é momento de nós vivermos a lei, de nós aplicarmos a lei de Cristo em nossa vida, a lei do Espírito de vida que há em Cristo Jesus. É momento, irmãos queridos, que estamos vivendo momentos de aflição, momentos de treva, momentos de angústia, de sofrimentos, muitos choros e lágrimas na face da terra, porque, irmãos, o povo não está vivendo a lei do Espírito
Espírito de vida de Cristo. Mas, irmãos queridos, nós que somos cristãos, nós que temos a convicção, nós que temos a certeza que Cristo vive em nós e nós vivemos em Cristo, é porque nós temos guardado a lei do Espírito de vida que há em Cristo. Então não tem lugar para a lei do pecado e da morte sobre a nossa vida. Jesus aboliu a lei do pecado, Jesus aboliu a lei da morte sobre a nossa vida, desde que nós guardamos a lei do Espírito de vida que há nele, nós guardamos no nosso coração, que é a palavra de Deus. Então, guarde a palavra de Deus no teu coração. No livro do Provérbio, nos diz assim um versículo do livro de Provérbio: se tem alguma coisa para guardar, guarda o teu coração, porque dele sai as procedências da vida. Então, meus irmãos, vamos guardar esta lei do Espírito de vida no nosso coração, porque é dele que procede a vida, é do nosso coração que procede a saída para a vida eterna. Tudo aquilo que você coloca no teu coração, irmão, é onde te leva à vida eterna. Coloque a palavra de Deus no teu coração, porque deles são a saída para a vida. É do coração que se crê, é do coração que vem o temor, é do coração que se pensa na santidade, é do coração que se pensa morar com Deus um dia na eternidade. Então guarda a palavra de Deus no teu coração. Diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que coisa linda é nos esconder a palavra de Deus, o Espírito de vida, que é a palavra de Deus em Cristo Jesus, no nosso coração, para que não haja condenação para nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito de vida em Cristo Jesus. Então, meu amado, guarde a palavra de Deus no teu coração, esconda ela no teu coração, para não pecar contra Deus. Então, se nós guardar a palavra de Deus, nós temos livre da lei do pecado e da morte, porque pecar contra Deus é morrer para a separação eterna sem Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, lembre que, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que servem a Deus com um coração puro, com uma alma pura, que tem o prazer, tem a alegria de guardar a palavra do Espírito de vida que é em Cristo Jesus no seu coração, para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Então não esqueça, guarde no teu coração a palavra de Deus, esconda ela para você não pecar contra Deus. Então que Deus venha abençoar a cada um de nós, que ouvimos esta mensagem, e que possamos guardar esse Espírito da lei de Cristo Jesus, que é a lei da vida, a lei do amor, a lei da esperança, a lei da paz, a lei da alegria, para aquele que serve a Cristo Jesus. Sirva a Deus com alegria e seja livre da condenação em Cristo Jesus. Deus te abençoe no nome de Jesus.